Convido a igreja a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente vai ler o capítulo 3, o verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Amém? Na minha versão diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham, aqui está na mesma versão. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Papai, eu te peço nesse momento que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que tudo que saia da minha boca, ó Deus, tenha origem no teu espírito e não do meu coração pecaminoso. E peço, ó Pai, que desde já o Senhor prepare os nossos corações para que a gente receba a tua palavra e tudo aquilo que a gente ouça, ó Pai, não fique no nosso mero conhecimento, ó Pai, mas que decante aos nossos corações e gere transformação e gere prática de vida, ó Deus, que gere fruto do Espírito. Essa é a oração que eu te faço nesse momento, Deus. Não sou merecedor de fazê-la, mas faço no santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, as Escrituras, elas não são meramente conselhos e dicas dadas por homens, mas são a palavra do próprio Deus. As Escrituras, elas servem para iluminar e guiar toda a nossa vida. E as Escrituras são muito mais do que um mero manual de instrução eclesiástica, de instrução de como um cristão vive na igreja. As Escrituras pautam, guiam toda a nossa vida, em todos os departamentos. Em tudo, a palavra de Deus nos diz como devemos seguir, como devemos fazer. E nesse trecho da Bíblia que nós lemos, o apóstolo Paulo ele afirma duas verdades fundamentais sobre as Escrituras. A primeira se refere à origem das Escrituras, ou seja, de onde ela vem, e a segunda verdade é a que ela se destina, qual a finalidade das Escrituras. Eu quero refletir um pouquinho na primeira verdade fundamental que o apóstolo Paulo fala, que é sobre a origem. As Escrituras ela têm origem no próprio Deus. E aqui não se trata do homem escrevendo as Escrituras, Deus indo lá e validando as Escrituras. Não. As Escrituras existem a partir do próprio Deus. A palavra que nesse texto que a gente leu aqui, no original, que é traduzida por inspirada por Deus, eu não vou pronunciar a palavra muito bem, mas é theopneustos. E por que eu estou fazendo questão de falar dessa palavra no original? Porque ela só acontece essa vez na Bíblia. Em nenhum outro versículo essa palavra aparece. Porém, a gente consegue saber o significado exato dela, porque ela aparece numa literatura grega pré-cristã. Então a gente consegue saber, pela época, pelo momento histórico, o que ela significa. E ela significa, literalmente, soprado para dentro por Deus. A Bíblia veio à existência pelo Espírito Santo de Deus que usou os homens. Ou seja, a origem das Escrituras é divina, é a palavra do próprio Deus. Tem um outro trecho da Bíblia, uma outra passagem da Bíblia, que apesar de não usar usar essa palavra específica, ela tem o mesmo sentido, que é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Pedro aqui ele está assegurando aos seus leitores que as Escrituras não são motivadas pelo homem, mas elas são trazidas pelo próprio Deus. É o próprio Espírito de Deus que revela as Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus revelada a nós. E o que significa nós sabermos na prática qual é a origem das Escrituras? Significa que ela é a autoridade máxima das nossas vidas. Significa que é na Bíblia que a gente vai fundamentar a forma que nós vivemos. É na Bíblia que vamos fundamentar o certo e o errado. Não foram os profetas e nem os apóstolos que deram autoridade à palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que deu autoridade aos profetas e os apóstolos. Isso significa que não importa a pessoa, não importa
quem fale. Não importa, como o apóstolo Paulo mesmo diz em Gálatas, que um anjo desça do céu. Se for pregado algo que vá contrário às Escrituras, isso que for pregado está errado e a Escritura está certa. Muito simples. Ela é a medida pela qual avaliamos todas as coisas. Somos chamados a ser submissos à palavra de Deus e não aos homens. Então é as Escrituras que moldam inteiramente a nossa vida. Da mesma forma, a gente não pode de forma alguma tentar conformar as Escrituras à nossa vontade. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes o nosso coração pecaminoso ele vai querer descartar trechos da Bíblia. Ele vai querer deturpar trechos da Bíblia, de forma que a gente possa viver do jeito que a gente quer. É aquele famoso nada a ver, não é bem assim, é questão cultural da época, hoje não vale tanto assim. A gente vai ver que nisso o que a gente está fazendo basicamente é deturpando a palavra de Deus para que a gente possa viver com uma consciência limpa, afastado de Deus. Da mesma forma, muitas vezes, a gente tenta acrescentar trechos às Escrituras. A gente bota peso, a gente bota determinação. A gente diz que a Bíblia diz algo que ela não diz. E aí também é ruim, porque aí é a gente tentando moldar o outro através da palavra de Deus. Moldar o outro, não a imagem de Deus, mas a nossa imagem e a nossa vontade. E eu testemunho isso na minha vida, irmãos, e é bom que a gente entenda essa realidade. Todos nós, em alguma medida, vamos acabar fazendo isso. O nosso coração vai levar a gente a fazer isso. Talvez você relativize parte das Escrituras. Talvez muitas vezes, quando as Escrituras mostram o seu pecado, mostram aquilo que você faz, você vai tentar relativizar, você vai falar, não é bem assim, o significado não é bem esse, você vai abrir mão do que a palavra de Deus diz para poder viver da sua forma. Tem vezes que se tiver algo que você não gosta, que você não concorde, você vai falar que a Bíblia diz que aquilo é pecado, quando não é. E aí é você querendo conformar o outro à sua imagem, e não a imagem do Deus Criador. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque se eu relativizo a Bíblia para viver da forma que eu quero viver, eu estou falando basicamente que eu sei uma forma de viver melhor do que o Deus Criador dos céus e da terra. Ou se eu acrescento alguma coisa à palavra de Deus para poder moldar uma pessoa, quer dizer que eu estou falando que eu sei o que é melhor, que eu sei mais do que Deus o que é melhor para a vida de uma pessoa. E vamos pensar nos nossos corações, responder para a gente mesmo. Isso faz algum sentido? Faz algum sentido a gente preferir seguir um coração pecador, um coração que muitas vezes vai ser voltado, inclinado ao pecado, ou preferir ouvir a vontade do Criador dos céus e da terra, aquele que a vontade é boa, agradável e perfeita? Não tem lógica seguirmos o nosso coração, não tem lógica seguirmos a nossa vontade. Precisamos estar verdadeiramente submissos à palavra de Deus. E isso, irmão, vai implicar abrir mão de viver da forma que queremos. Isso vai implicar abrir mão dos nossos paradigmas, daquilo que a gente acha certo e errado baseado em nós. Só que a gente sabe que nesse momento a gente está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que não tem nada melhor do que viver a vontade de Deus. E justamente pelas Escrituras serem a palavra de Deus, é que ela pode ter as características que Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer. É um texto bem conhecido, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando falamos que as Escrituras têm origem em Deus, a gente está dizendo que ela é viva. E isso significa que a palavra de Deus, ela permanece. Mesmo ela tendo sido escrita há tantos anos, a palavra de Deus continua a falar conosco nos dias de hoje, porque ela é viva. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos vivificar, de dar vida. Salmos 119, o verso 25, ele declara assim, a minha alma está ligada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Essa expressão, ela mostra a dependência e o desejo pela vida que só pode ser encontrado na palavra de Deus. Ela reflete uma experiência profunda
que é revigorada e renovada na palavra de Deus. Só que uma coisa é muito importante. Quando a gente diz que a palavra de Deus, ela traz vida, não é pela sua mera leitura, mas é porque ela nos mostra, nos aponta para a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne, que é Jesus. Os fariseus, eles achavam muitas vezes isso, que o fato deles estudarem a Bíblia era o suficiente para eles terem vida eterna. Eu queria ler com os irmãos João capítulo 5, verso 39 e 40. Esse é o próprio Jesus falando aos fariseus. João capítulo 5, verso 39 e 40. Diz assim: vocês examinam as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então a palavra de Deus, ela nos vivifica, porque a palavra de Deus aponta para o verbo que se fez carne, aponta para o próprio Jesus. Os irmãos lembram da visão do vale de osso seco? Está lá em Ezequiel, capítulo 37. O texto fala que o Espírito de Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. E manda que ele profetize aqueles ossos. E olha que interessante. Na lógica da gente, o que provavelmente a gente faria? Se a gente vai pregar para ossos secos, e a gente tem o poder de reviver esses ossos, a gente vai reviver essas pessoas, e aí pregaremos para eles. Mas olha que incrível que é essa passagem, porque o que Deus faz não é isso. O profeta Ezequiel, ele leva a palavra de Deus àqueles ossos, enquanto eles são ossos mortos. E conforme a palavra de Deus é pregada aos ossos, os ossos ganham vida, porque a palavra de Deus nos vivifica. Agora, a palavra de Deus, ela não somente é viva, mas ela também é profundamente eficaz. A palavra de Deus, ela não apenas traz vida, mas ela tem o poder de transformar, curar e restaurar. Eu não preciso, e eu nem conseguiria tornar aqui hoje a palavra de Deus mais eficaz. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso tentar modular a voz, eu não preciso fazer nada de diferente. A palavra de Deus, ela já é eficaz, porque é a palavra do próprio Deus. E a palavra de Deus, ela não é mera teoria ou palavras vazias. Quando ela tem um propósito, ela alcança o seu propósito. Isaías 55, verso 11, vai dizer: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela é eficaz nas nossas vidas. A palavra de Deus nos transforma, nos muda, nos melhora de acordo com a imagem de Deus, para refletirmos a imagem de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Agora, justamente por a palavra ser viva e eficaz, que ela penetra fundo. E aí, eu acabei de falar com os irmãos, a parte anterior é que a palavra de Deus vivifica. Mas eu afirmo para os irmãos, sem nenhum medo, que a palavra de Deus também é instrumento de morte. Porque a palavra de Deus, ela mata os nossos desejos egoístas. A palavra de Deus, ela mata o nosso pecado de estimação, os nossos prazeres mundanos. A palavra de Deus, ela mata tudo aquilo que reflete o nosso coração pecaminoso. E glória a Deus por isso. Onde a palavra fere, há cura. Onde a palavra mata, há vida. E ela nos desafia a abandonar aquilo que nos impede de experimentar a verdadeira vida em Cristo. Então, o que ela vai matar é justamente os obstáculos que o nosso coração coloca para que a gente consiga viver de forma plena em Cristo e não na nossa vontade. Agora, a gente refletiu sobre a primeira verdade fundamental que o apóstolo Paulo fala, que é a origem das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. Mas agora, qual é a finalidade das Escrituras? O apóstolo Paulo vai enfatizar que elas são extremamente úteis para nós. E é importante a gente entender que a utilidade está intrinsecamente relacionada com o fato dela ser a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Essas duas verdades estão intrinsecamente unidas. Então o apóstolo Paulo vai falar, lá no texto que a gente leu, no texto base, que é 2 Timóteo, que a palavra é útil para ensino.
A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que no início tudo era vazio e sem forma, mas que Deus criou todas as coisas, incluindo o homem, e que tudo era bom. A palavra de Deus vai nos ensinar que, apesar disso, o homem escolheu pecar, e por isso ele foi destituído da glória de Deus. Por isso o pecado entrou no mundo. A gente aprende que a criação, nas Escrituras, que a criação de Deus, ela continua sendo boa. O problema é que agora ela está deturpada por causa do pecado. O nosso coração, por exemplo, ele continua um coração adorador. Ele não deixou de ser um coração adorador. O problema é que o objeto da adoração foi deturpado. A gente hoje adora, muitas vezes, falsos deuses. A gente adora o nosso coração, a gente adora o trabalho, o dinheiro. A palavra vai nos mostrar que por causa do pecado nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. Se a história acabasse aqui, seria muito triste saber que a gente perdeu esse relacionamento com Deus. Porém, pela glória de Deus, a história não acaba aqui. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, enviou o seu Filho amado, que viveu da forma que nós deveríamos viver, sem cometer pecado, tornando-se então um sacrifício perfeito, e na cruz do Calvário ele se entregou. Ele recebeu sobre si ele recebeu sobre si o castigo que nós, que eu e todos vocês que estão aqui, e todos nós que já viveu e que vai viver, deveríamos receber. Ele levou sobre ele. Ele bebeu do cálice da ira de Deus no nosso lugar. E na cruz do Calvário, o sangue vertido de Cristo permitiu que nós agora pudéssemos ser reconciliados com o Pai. A gente sabe que, apesar disso, as coisas não ficam fáceis. A gente ainda vai ter lutas. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. A gente vai ser perseguido por amor a Cristo. Só que a Bíblia também nos ensina que vai ter um momento onde Cristo voltará para buscar a sua igreja. Vai ter um momento onde viveremos com o nosso Salvador, num lugar onde não há morte, nem choro, nem dor. A Bíblia, as Escrituras, elas vão nos ensinar que um dia estaremos com o nosso Salvador. Isso tudo é o que a palavra de Deus nos ensina. É o enredo da salvação. É Deus mostrando como nós, mesmo não sendo merecedores, tivemos a misericórdia e a graça dele superabundando sobre as nossas vidas. E quando a gente fala sobre ensino, a gente precisa notar algo bem interessante. Qual é o momento da Bíblia que, quando a gente olha, é como se a gente visse aquele meme, não sei se o irmão conhece, que é um cara fazendo assim, ó. É aquele momento que a nossa cabeça explode. Meus irmãos, não é a criação, não é o mar vermelho se abrindo, não é maná caindo do céu, água jorrando da rocha, não é carruagem de fogo, não é o rio Jordão se abrindo, não é nada disso. O momento mais inexplicável da Bíblia é o fato de que Deus se tornou homem. É o fato de que o infinito se tornou finito. Aquele que criou o tempo e que existe fora do tempo passou a ser um momento na história, um momento objetivo na história. É aquele que fez o maná cair do céu, fez água jorrar da rocha, porém, ele precisou ser alimentado por uma jovem. É o fato de que o Deus, Criador dos céus e da terra, precisou aprender a andar. Esse é o fato mais incrível da Bíblia. Deus se tornando homem. Mas vejam, quando Deus decidiu se revelar como homem, ele poderia ter vindo de qualquer forma. Ele poderia ter sido um artesão, ele poderia ter sido um soldado com um exército inteiro, ele poderia ter sido um imperador. Mas ao invés disso, ele preferiu vir como um professor cercado de alunos. É o nosso rabi, o nosso mestre. Isso precisa nos alertar da importância do ensino. A Escritura também é útil para a repreensão. A palavra de Deus, ela não vem ao encontro do nosso coração. A palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Ao encontro é quando duas vontades convergem e concordam de alguma forma. Só que a gente sabe que não é assim. A palavra de Deus, ela vem de encontro ao nosso coração. O nosso coração é impuro, o nosso coração ele vai tender ao pecado. Nós adoramos bezerros de ouro, muitas das vezes sem até perceber. Como eu disse, a gente adora o nosso trabalho, às vezes a gente adora o nosso cônjuge, a gente adora dinheiro, adora status. A gente sempre adora alguma coisa ao invés de Deus. A gente muitas vezes vai alimentar isso de alguma forma. Por isso, a palavra ela sempre vai, em alguma medida, nos incomodar, pois ela vai apontar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas deturpações.
algumas que nós fingimos até que não temos. Ela vai de encontro àqueles pecados que a gente acha que são pecados aceitáveis. O irmão já reparou que às vezes tem alguns pecados que são... A gente faz uma balança, pecadinho, pecadão. A palavra de Deus ela vai contra todos os pecados. Porque, irmão, pecado não é um mero dissabor para Deus. Não é como assim, quando eu peco, Deus vira para o Vitor e fala assim: eita, Vitor, tu deu um vacilo aí, hein? Não. Irmãos, a gente está falando de um Deus completamente santo e puro. Qualquer forma de pecado é uma ofensa a Deus, é uma oposição a Deus. É algo muito sério. Mas a gente tende a muitas vezes criar na nossa cabeça pecados aceitáveis. Eu vou falar uma frase aqui, eu não sei se os irmãos conhecem, que diz assim, ó: crente não bebe, mas... Qual é a continuação? Os irmãos sabem? Qual é? Come. A gente sempre brinca com isso. E se os irmãos olharem o meu tamanho, eu estou falando desse pecado de propósito, porque fala de mim também. Eu descobri esses dias que tem salão de festas que às vezes ele pergunta se é cristão que vai casar, porque aí interfere no orçamento da comida. Agora, olha que louco. A glutonaria é tão pecado quanto a embriaguez. Por que um pecado é mais aceitável do que o outro? Por que a gente acaba, às vezes, reprimindo um pecado com tanta força, mas a gente alivia o outro? Tem um caso que uma vez eu ouvi na IBD e falou muito ao meu coração. Talvez seja um polêmico, eu acho que não é, mas talvez seja. Estou só alertando os irmãos. Mas eu lembro de um irmão falando comigo, que ele fala assim: muita gente se incomoda, porque hoje a gente vê séries, filmes e tudo, muitas vezes tem relacionamentos homoafetivos. E a gente se incomoda com isso. E eu acho que é normal, o pecado incomoda a gente. Mas por que a gente não se incomoda, por exemplo, quando tem um pecado, um cara matando um montão de gente? Isso a gente acha normal. Tem filme que a gente vê que tem sexo fora do casamento, tem violência, tem palavras chulas, tem um montão de outros pecados e não incomoda a gente da mesma forma. Isso é porque no nosso coração a gente domestica alguns pecados. A gente transforma eles como aceitáveis, como não tão pecado assim. Só que as Escrituras mostram que isso não é uma verdade. A Escritura também é útil para corrigir. Ou seja, isso significa que Deus não apenas vai mostrar os nossos pecados, mas Ele também vai corrigir os nossos pecados. Ele vai mostrar qual é o caminho certo, qual é o caminho que a gente precisa seguir. Salmo 119, verso 15, o Rodrigão leu aqui hoje já, mas eu vou ler de novo para os irmãos, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Ou seja, em um mundo permeado por trevas, a palavra de Deus nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, a direção para onde a gente tem que andar. E por fim, a Escritura é útil para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela não só vai mostrar o caminho, a palavra de Deus ela vai nos capacitar para vivermos a vontade de Deus. Na palavra de Deus nos é oferecido princípios e valores que são eternos e imutáveis. Princípios que vão alicerçar a nossa vida. Colossenses capítulo 2, o verso 6 e 7 vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos dar o conteúdo necessário para que a gente não só veja a direção, mas que a gente possa permanecer em Cristo. E diante disso, o apóstolo Paulo vai finalizar no verso 17, deixando uma coisa muito clara. Se a gente quer cumprir toda a boa obra que foi designado a nós por Deus, as Escrituras vão nos fornecer todo o instrumento para isso. Só quando a gente nos submetemos completamente à palavra de Deus, é que a gente pode fazer a boa obra que Deus tem para nós. Não tem outro recurso. É na palavra de Deus que vamos ser direcionados, fortalecidos, alicerçados, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a gente reconhecendo a importância das Escrituras em nossas vidas, e a gente se submetendo a ela e nos alicerçando nela, ela vai nos capacitar a sermos servos fiéis, a sermos servos que continuam na palavra de Deus. Mas ok, irmãos, a gente já entendeu que a Bíblia ela tem origem em Deus e que ela é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos fazer de andar de acordo com a vontade de Deus. Só que como é que isso se aplica na prática na nossa vida? Como é que é a relação entre doutrina, os ensinos da Bíblia,
e a nossa conduta. E para pensar isso, eu queria fazer 2 ressalvas que eu acho muito importantes com os irmãos. A primeira, a gente precisa entender que doutrina cristã, não é a mesma coisa que usos e costumes. A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo essa associação, que doutrina e usos e costumes são a mesma coisa. Mas não são. Porque usos e costumes normalmente eles vão se referir a práticas ou tradições ou comportamentos específicos da igreja. Eu não sei se os irmãos lembram, eu cheguei a pegar essa época bem no finalzinho, mas, por exemplo, antigamente era, eu não sei se ainda é em alguns lugares, tá? Mas antigamente era errado, por exemplo, mulher usar calça jeans. Isso é um uso e costume, é uma moda da igreja, é uma coisa, uma tradição da igreja, algo específico. Porém, doutrina cristã é o conjunto de ensinamentos fundamentados na palavra de Deus. Se a gente olhar para os textos que aparecem, doutrina na palavra de Deus, só o contexto já nos esclarece isso. Mas para aprofundar um pouco mais, porque quando a gente fala isso, pode ficar só numa base de interpretação. Então, para a gente aprofundar um pouco mais, existem 2 palavras que no original elas são traduzidas para doutrina. São didaquê e didascalia. Elas significam, respectivamente, ensinamentos, instrução doutrinária e ensino organizado. Ou seja, basicamente, doutrina é ensino a partir da doutrina. É ensino baseado na palavra de Deus. E os irmãos até podem pensar, mas será que, qual é a diferença a gente saber disso? Se a gente achar que a doutrina é questão de usos e costumes, isso vai significar que é o homem que estabelece a doutrina. Porém, não é o homem que estabelece a doutrina. A doutrina que nós seguimos, os apóstolos vão dizer que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. Porém, a doutrina que os apóstolos transmitiram não vieram deles, mas vieram do próprio Deus. Mas antes disso um pouco ainda, quando a gente fala que doutrina é usos e costumes, e a gente acrescenta algo à palavra de Deus, com peso autoritativo, com peso de mandamento, a gente comete um pecado que é muito sério, que está descrito em Apocalipse 22, verso 18. Quando Jesus diz assim, ó, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro. Então, diante disso, a gente precisa entender a diferença. E não estou fazendo nenhuma crítica a usos e costumes, tá, irmãos? Eu só acho que é muito importante a gente diferenciar, porque a gente entende melhor a questão da origem. Um vem do homem, muitas vezes baseado até na própria doutrina, mas vem do homem. E o outro vem do próprio Deus. E aí nos leva a outra ressalva. As doutrinas que direcionam as nossas vidas não vêm dos homens, mas sim de Deus. Porque nenhum homem hoje pode criar ou fazer doutrina. Como eu falei, a doutrina vem dos apóstolos. Atos 2,42 vai dizer isso, que precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Paulo vai dizer em Coríntios 11, 23, que ele entregou aquilo que recebeu do Senhor. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, ao que Paulo se refere, não é do homem, mas vem do Senhor. Os irmãos lembram, lá em Atos 13, Paulo e Barnabé, eles estão andando e eles são chamados por Sérgio Paulo, ele é o procônsul. Então o apóstolo Paulo e Barnabé começam a falar de Deus para ele. No verso 12, que é quando ele se converte, o texto vai dizer assim, ó, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Como eu disse, a doutrina não vem dos homens e vem de Deus. Mas por que eu fiz questão de fazer essas 2 ressalvas, meus irmãos? Porque eu preciso falar uma frase, que de tudo eu queria que essa frase ficasse muito fixada na cabeça dos irmãos, porque ficou no meu coração e eu acho que é muito importante. A nossa devoção, ela sempre vai decorrer da doutrina que a gente abraça. Devoção ela é um sentimento de reverência, de adoração, é o apego a algum princípio ou crença religiosa. Então sempre a gente vai se apegar a alguma doutrina. Não tem como a gente seguir uma doutrina neutra, não existe isso. A gente sempre vai se apegar a alguma doutrina. E essa doutrina, ela vai moldar a forma que vivemos, a forma que nos devotamos. E é por isso que Paulo vai dizer a Tito, no capítulo 2, verso 1, que ele deveria ensinar de acordo com a sã doutrina. E é aquilo que eu falei lá no início com os irmãos. Se existe uma sã doutrina,
uma doutrina saudável, quer dizer que existe uma doutrina doente. Então, se a gente estiver baseando e alicerçando as nossas vidas em uma doutrina doente, a gente vai estar simplesmente se afastando de Deus, indo no sentido contrário da vontade dele. E isso aumenta ainda mais, por exemplo, a responsabilidade de quem está no púlpito pregando. Irmãos, toda pregação, ela precisa ensinar ao mesmo tempo que evangeliza. O que eu quero dizer? Toda palavra, toda pregação, mesmo que seja um culto evangelístico, ela precisa evangelizar ao mesmo tempo que ela aprofunda os ensinamentos da palavra de Deus. Atos 2,42 vai dizer exatamente isso. Vai dizer que os apóstolos ensinavam e pregavam que Jesus Cristo é o Senhor. E eu uso um exemplo com os irmãos. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas em Atos 17, do verso 19 ao 34, o apóstolo Paulo está em Atenas. E aí ele vai pregar para alguns filósofos, alguns atenienses. Só que ao contrário de quando ele vai pregar para judeu, porque quando o apóstolo Paulo vai pregar para judeu, ele tem uma facilidade, ele fala, como diziam os profetas, ele se refere ao Antigo Testamento, porque os judeus compreendiam quem era Deus, então ele vai usar o Antigo Testamento. Quando ele chega para pregar, para evangelizar os atenienses lá, eles não conhecem Deus, eles não têm esse contato. Então o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai andar, entender a cultura do lugar e vai usar a imagem de um Deus que está lá sem nome e vai usar para pregar a palavra. Irmãos, eu convido os irmãos, eu não vou ler aqui, mas para os irmãos lerem em casa o verso 19 e o verso 34. O apóstolo Paulo fala de todo o enredo da salvação. Naquela evangelização, a gente consegue ver o apóstolo Paulo falando do Deus Criador, da queda do homem, da restauração, da redenção que teremos em Cristo e da restauração, da consumação dos tempos. O apóstolo Paulo, apesar de estar evangelizando, ele não está simplesmente falando que Cristo morreu por nós, o que é a base do que a gente crê. Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, é a base do que a gente crê. Mas ele também edifica os irmãos, ele edifica as pessoas, trazendo aprofundamento na doutrina. E a gente precisa disso. O apóstolo Paulo ele fala de forma muito clara, a gente não tem que ficar no leite espiritual, a gente tem que se aprofundar para que a gente não seja levado por vãs doutrinas. A gente não seja levado, por doutrinas doentes, por doutrinas ruins, por todo o vento de doutrinas. Concluindo, meus irmãos, a gente precisa, como cristãos, se apegar à palavra de Deus. A gente precisa verdadeiramente meditar, ler a palavra de Deus diariamente, constantemente, todo o tempo. Se a gente crer que essa palavra é a palavra do Deus Criador, é a palavra que molda as nossas vidas, a gente precisa se dedicar, a gente precisa aprender, a gente precisa entender essa palavra de fato. A gente muitas vezes fala isso, mas quando chega a realidade do dia a dia, a gente sequer abre a nossa Bíblia. Ou quando abre, a gente lê de uma forma muito automática, só para cumprir, talvez, os capítulos que a gente determinou naquele dia. E não, irmãos, a gente tem que meditar. Aquela palavra precisa chegar e alcançar o nosso coração. Só que a gente não pode ficar também só nisso. E aqui, acho que é o ponto prático que eu queria falar com os irmãos. A gente precisa de duas coisas, que é como se fosse as asas do avião. Sem uma delas, o avião cai. A gente precisa do nosso momento individual, lendo a palavra de Deus, nos relacionando com Deus. Se a gente só se relaciona com Deus na igreja aos domingos, a gente está conhecendo o Deus do irmão. A gente não está conhecendo o nosso Deus, a gente não está se relacionando com Ele. A gente sequer vai saber se a nossa fé é genuína. Para a gente saber que a nossa fé é genuína, a gente precisa, no secreto, se relacionar com esse Deus. Porém, a gente não pode simplesmente ficar nesse relacionamento individual. A gente precisa estar na vida de igreja, exortando um ao outro, aprendendo um com o outro. Eu só consigo ter uma fé fiel à palavra de Deus se eu tiver um irmão que me exorte, um irmão que fala, Vitor, não é por aí, cara, você interpretou isso errado, não é isso que a palavra de Deus está falando. Talvez os irmãos já conheçam, eu conheci pessoas que tiveram esse movimento de simplesmente se dedicar à palavra exclusiva dentro de casa e pelo contrário, ao invés de se aproximar de Deus, elas se afastaram. E vejam, não é porque a Escritura não é suficiente, a Escritura é mais do que suficiente. O nosso coração não é suficiente. O nosso coração pecador, ele vai falar aquilo que a gente falou lá no início. Ele vai deturpar aquilo que Deus está falando e vai tentar nos desviar. E a gente vai corrigir isso justamente na exortação dos irmãos, uns com os outros. Então, irmãos, que a gente possa, diariamente, se dedicar mais e mais à palavra de Deus,
que a gente possa diariamente ver o que a palavra de Deus fala das nossas vidas, os pecados que mostra, que a gente esteja disposto a abrir mão daquilo que a gente mais ama, daquilo que a gente mais quer, se aquilo estiver contrário à palavra de Deus. É o que Cristo falou de forma muito clara: quem quer vir após a mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Carregar a cruz, a gente muitas vezes acha que é isso, mas não se trata de um problema. Irmãos devem ter ouvido usar o ditado como se fosse assim: essa é a minha cruz, como se fosse um erro. Irmãos, não é isso que Jesus está falando ali. Na realidade, Jesus, a cruz, quem carregava a cruz, ela estava caminhando publicamente para a morte. O que Jesus está falando é que pegar a cruz é a gente mortificar o nosso eu de forma pública. De forma pública, a gente mostrar que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que é Ele que diz o que é certo e o que é errado, que é Ele que comanda aquilo que a gente faz, e não o nosso coração. Não sou eu, Vitor, que vou dizer o que é certo ou errado. É Jesus, é Deus. É eles que vão direcionar a minha vida, não sou eu. Então que a gente possa, diariamente, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria orar mais uma vez. Baixe suas cabeças. Papai, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos permitiu aqui, Deus, compartilhar da Tua palavra. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço que essa palavra ela se aloje em nossos corações. Que essa palavra, Pai, traga verdadeira mudança aos nossos corações, ao nosso estilo de viver, Pai. Que a gente esteja disposto a negar as nossas vontades, negar o nosso egoísmo, negar as nossas idolatrias, ó Pai, e que a gente possa apontar o nosso coração ao único que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, que é Jesus, Pai. Deus, que a gente possa, a cada dia, nos relacionarmos mais e mais contigo, Pai. E que a gente reflita, que a gente resplandeça, não a vontade dos homens, mas a Tua imagem, Pai. Que os nossos atos mostrem o reino de Deus e não o reino dos homens, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações. Que o Senhor possa perfurar e matar tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti. E que o nosso coração possa transbordar da Tua graça e do fruto do Teu Espírito. É a oração que eu te faço, Pai, não porque sou merecedor, pois não sou, mas faço no santo nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e glória a Deus.